Fala galera, tô de volta aí para falar mais sobre matemática e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre os tipos de raízes que uma função de segundo grau pode ter. Ela só pode ter duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais ou não ter raízes reais, tá? Então essas são as três possibilidades. E como que eu sei quando cada um desses casos acontece? Olhando para o famoso delta, né? Então vamos supor aqui que você tem uma função de segundo grau f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você aprendeu lá na sua escola, provavelmente, que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso é verdade. Esse é chamado discriminante. Então, esse cara aqui é o nosso discriminante. E por que ele tem esse nome? Porque ele discrimina, né? Ele determina de maneira geral se há raízes reais ou não e se elas são iguais ou não, tá? Se ele for maior que zero, então quando o delta é maior que zero, você tem duas raízes reais diferentes. Então, ó, vou botar assim, ó, duas raízes diferentes. Isso indica duas possibilidades. Ou a função ela vai fazer isso, ó, e vai interceptar o eixo em dois pontos, ou ela vai fazer isso e vai interceptar o eixo em dois pontos. Quando que ela vai fazer isso? Quando A, que é esse carinha aqui, for positivo. E quando que ela vai fazer isso? Quando A for negativo. Mas isso só acontece no caso em que delta é maior que zero. Se delta for igual a zero, deixa eu pegar outra cor aqui para a gente ficar, ó, agora é verde, não sei se você consegue ver. Verde. Ó, se delta for igual a zero, o que vai acontecer? Você vai ter duas raízes, né? E essas raízes vão ser iguais. Tá? Então, nesse caso e nesse caso, as raízes são reais. Por que são reais? Porque tem interseção aqui com o eixo real, tá? E elas vão ser diferentes. E nesse caso aqui eu vou ter duas raízes, só que elas vão ser iguais. Então, os pontos de interseção serão únicos. Só vai ter um ponto. Então, agora, o teu gráfico vai ficar assim, ó, tangenciando o eixo. Ele vai fazer isso. Ou assim, ou assim. Certo? Então, só pode acontecer uma coisa ou outra. E aí, você vai ter, nesse caso, A maior que zero e, nesse caso, A menor que zero. E aí, ó, só para destacar, ó, A maior que zero, A menor que zero, aqui A maior que zero e A menor que zero. Tá vendo? Então, nesses dois casos, eu tenho raízes reais, elas são iguais e só tem um ponto de interseção. Bom, dá para ver ali no cantinho? Dá. E o último caso, o caso que nos interessa, né? É quando eu tenho delta menor que zero, que era justamente a pergunta. Eu acabei não fazendo a pergunta, mas a pergunta é essa, é quando que não tem raízes reais, ou quando que não toca o eixo x. Quando o delta é negativo. Nesse caso, não há raízes reais. Então, não há raízes reais. Há raízes, só que elas não são reais. Se não há raízes reais, o teu gráfico não vai tocar o eixo. Então, ou ele vai ficar assim, ou ele vai ficar assim. Não vai tocar no eixo. Nesse primeiro caso, obviamente, o A é maior que zero. E nesse outro caso, também, obviamente, o A é menor que zero. E aí, de novo, aqui para manter o nosso código de cores, ó. A maior que zero e A menor que zero. Então, o discriminante é que vai dizer para você qual situação vai ocorrer. Vai tocar o eixo? Não vai tocar o eixo? Vou olhar o delta. Delta maior que zero, 2 lugares. Delta igual a zero, 1 lugar. Delta menor que zero, não encosta no eixo x. Não encosta no eixo x. 3 possibilidades. Tá bom? É isso. Fico por aqui. Espero que você tenha curtido essa breve aula aí sobre os tipos de raízes de uma função do segundo grau. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Um grande abraço e ó, fique sempre com a gente. Fui!